Eu quero convidar então o nosso pré-leitor da manhã, querido Rafael Najib, faz favor. Rafael Najib, ele é da Igreja Metodista do Avivamento. É uma igreja, é quase um metodista renovado. É uma igreja aliançada conosco, mas é como que um filho também. Faz um trabalho maravilhoso na região de Miguelópolis, uma igreja abençoada. Inaugurou há pouco tempo uma sede nova. E vai ter um evento também maravilhoso lá. Vou levar a igreja de São Joaquim lá no dia do Jorge Linhares, sexta-feira, não é? Nós vamos lá com a igreja de São Joaquim da Barra abençoar lá. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé mais um golinho. Vamos estender a mão aqui sobre a vida do Rafael. Vamos orar para que Deus os abençoe e seja ele um instrumento de Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pela vida do Rafael. E peço nessa manhã, Senhor, que ele seja um instrumento. Que ele seja o vaso que tu vai usar, Senhor, para trazer uma palavra de refrigério, uma palavra, Senhor, que venha ao encontro dos nossos corações, ó Pai. Que ninguém saia deste lugar, Pai, como entrou, mas possamos sair renovados, avivados, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados, paz do Senhor. Cumprimente quem está do seu lado com a paz do Senhor nessa manhã. Irmãos, é uma honra estar com vocês aqui nessa manhã. Agradeço o convite do Bispo Éder, sua família. É um prazer estar aqui com o Bispo Hinaldo, a pastora Lana. Me sinto honrado. E é uma responsabilidade enorme estar nessa casa, de tanto respeito em Ribeirão. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Romanos. Romanos, capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Eu vou pedir para que você coloque a tua mão direita sobre a tua cabeça e repita assim comigo nessa manhã: eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha vida e levo cativo nessa manhã os meus pensamentos e as minhas emoções à obediência de Cristo. Diga assim: Pai, eu quero receber tudo que o Senhor tem para me entregar. No nome de Jesus, eu rejeito todo desânimo, todo cansaço, toda preguiça, toda sonolência, pelo nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração e eu gostaria, no encerramento desse propósito, compartilhar com você. Nós contemplamos, já estamos aí, bem dizer, ao fim de uma epidemia. E eu gostaria de rememorar com vocês algumas das coisas que aconteceram durante esses 2 anos que foram tão complexos em toda a humanidade. O comércio fechou, as igrejas muitas vezes foram impedidas de se reunir, a economia enfrentou grave crise, os estudantes que fizeram suas programações já não podiam mais ir à faculdade. As pessoas começaram a ter medo do seu amanhã. Ninguém mais estava preocupando com o dinheiro, com o salário, com os bens materiais. Diante de um vírus invisível, ninguém mais estava olhando para
para aquilo que tanto foi a voga nos últimos anos, conquistas, conquistas e conquistas. Você olhava as redes sociais e parecia que todo mundo estava querendo buscar a Deus. Eram correntes de oração, pedidos de oração. As pessoas que nem iam à igreja estavam à espera de uma porta novamente se reabrir e correr para a presença de Deus. Nunca pareceu tão próximo a vinda do Senhor como naqueles dias. Nunca as pessoas temeram tanto a morte como naqueles dias. Só que nós já estamos vivendo um tempo em que se vai encerrando aos poucos essa epidemia. E há agora um novo cenário. Há uma sensação que as porteiras se abriram. E as pessoas, como uma boiada, quando se abrem as portas, estão saindo dessa epidemia. Muitas vezes loucas para viver o que não viveram em 2 anos. Na região de onde eu venho, semana a semana, é festa de peão, atrás de festa de peão. É uma loucura, as festas para todo lado. As pessoas estão querendo viver o que parece que não puderam viver em 2 anos. É um pouco o cenário que o profeta Isaías diz no capítulo 22, no versículo 13. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. As pessoas que estavam tão com receio da morte, agora estão com pressa de viver as suas vidas. Um desespero, uma correria para conquistar, para comprar, para adquirir. E Jesus, quando estava falando com seus discípulos, Ele nos alerta que a vinda dele, a vinda do Filho do Homem, será um pouco comparado a um momento como este que agora nós estamos vivendo. Momentos de aparente paz, momentos de aparente tranquilidade, momentos em que as pessoas estão comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, momento em que parece que chegou a hora de viver aquilo que nós não podemos viver, momento em que chega a hora de desfrutarmos, não que seja errado, mas que talvez a prioridade está sendo muito invertida. Jesus disse que será como nos dias de Noé, momentos de aparente tranquilidade. E o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Roma, ele diz assim: a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio nós cremos. Irmãos, quando bem novo ouvia-se falar da volta de Jesus, e diziam a respeito de um chip que funcionaria em apenas 2 partes do corpo, e falava-se tanto em guerra. A Bíblia em Lucas anota que as pessoas teriam medo pelo bramido das ondas. E a gente vai crescendo e ouvi falar sobre o maremoto. E agora no Brasil já está testando esse chip que já está muito divulgado aí fora, na palma. Igual o cartão que por aproximação já paga, agora pela palma da mão já paga. Irmãos, a salvação está mais próxima. E o apóstolo Paulo vem e diz assim: é momento de nos despertarmos do sono. Querido, à medida que se aproxima a volta de Jesus, a própria igreja de Cristo na terra, ela é tomada por uma sonolência espiritual. Quando o Senhor em Mateus 25 vai dizer sobre a parábola das 10 virgens, tanto as prudentes quanto as imprudentes, todas elas são tomadas de um grande sono, porque parece que se tarda a vinda do noivo. E como é uma pessoa sonolenta? Você já viu como que é uma pessoa sonolenta? Acorda, acorda, já está na hora. Hã? Ela parece que está em outro mundo. Ela não está entendendo a urgência. Você desperta uma pessoa sonolenta e ela não entende a urgência do momento presente em que ela está. Uma pessoa sonolenta perde o horário. Foi o que aconteceu com as virgens.
E eu estou aqui nessa manhã de domingo como ministro de Deus, para te alertar que já se aproxima a volta do Filho de Deus. É momento de nós como igreja voltarmos ao princípio, e a nossa mensagem principal: lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus está vindo buscar a tua noiva. Igreja, não é hora de correr o que parece que ficou perdido em 2 anos. É hora de nós lavarmos as nossas vestimentas. É hora de nos prepararmos para ir morar nos céus. O Rei está vindo e a trombeta já está para soar. É momento nessa manhã de domingo de nós nos despertarmos. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: meu irmão, é hora de se despertar. Dá um chacoalhão em quem está ao teu lado, chacoalha ele e diz assim: acorda, porque Jesus está voltando. Quando Paulo está dizendo sobre despertar do sono, o que é preciso para nós nos despertarmos desse sono espiritual? Irmãos, eu viajo muito, fazemos muito evangelismo, e nós vemos que essa questão da sonolência, hoje até em pesquisa se diz que grande parte da igreja não está do lado de dentro, está do lado de fora. Geralmente você não evangeliza alguém que nunca foi evangelizado por aqui. Você evangeliza alguém que já foi de alguma igreja e está desviado do corpo de Cristo. É o momento de se despertar. E esse despertamento espiritual que precisa alcançar tanto o meu quanto o seu coração, ele começa acertando o nosso relógio com o Kairos de Deus. Repita comigo: eu preciso acertar o meu relógio com o Kairos de Deus. O que é o Kairos? É o termo que se usa ao tempo de Deus. E eu e você precisamos acertar o nosso relógio com os ponteiros de Deus. A Bíblia diz em Mateus 25 que à meia-noite ouve-se um grito. Meia-noite, no momento em que as trevas mais profundas estão, mas que na verdade já está começando um novo dia. No momento em que parece que o mundo cada vez mais está fugindo dos princípios de Deus. No momento em que a escuridão parece tomar a terra em valores, em princípios. No momento em que muitas vezes é preciso evangelizar os próprios crentes. No momento em que as trevas estão tomando conta, na verdade já está apontando que vai nascer um novo dia. À meia-noite, quando todo mundo talvez já está dormindo, ouve-se um grito. À meia-noite o pêndulo de Deus para. À meia-noite o momento de maior escuridão se desperta para iniciar um novo tempo. Nós precisamos acertar o nosso relógio. As pessoas, talvez muitos aqui podem dizer isso, antigamente, pela posição do sol, já se sabia qual era o horário. A minha avó, ela dizia qual era o horário à medida que a sombra batia em algum canto da casa. Jesus diz assim: vocês conseguem perceber os sinais do tempo, se virá ou não virá chuva, e não entendem os sinais do fim dos tempos. Irmãos, a terra acabou por passar por 2 grandes cenários, que qualquer ministro de Deus que lida com escatologia, com os sinais do fim dos tempos, vai dizer que isso precederá o arrebatamento. Uma epidemia e uma guerra. Estamos saindo de uma epidemia e nem bem saiu dela, começou a se iniciar uma guerra. Acerte o seu relógio com o relógio de Deus. Acerte os seus ponteiros com os pêndulos de Deus. Um despertamento espiritual começa quando eu me alinho. Irmãos, nós não podemos estar andando num fuso horário enquanto a palavra de Deus está andando em outra. Nós não podemos andar num fuso horário dessa terra enquanto o reino dos céus está caminhando em outro. O relógio desse mundo está se acelerando à medida que termina a epidemia, e o relógio de Deus está parando. Está chegando a hora da meia-noite de Deus. Repita comigo: eu preciso acertar
o meu relógio com o relógio de Deus. Paulo diz, é momento de vos despertar, já é hora. O despertar do sono, você sempre fala para uma pessoa que geralmente erra horário, que pede horário, alinha o seu relógio, bota esse despertador mais cedo. E nós como igreja precisamos alinhar o nosso relógio com o relógio de Deus. Uma segunda coisa, para um despertamento espiritual, que Paulo vem aqui esclarecer e que eu quero compartilhar ao seu coração, é renuncie às obras das trevas. Repita comigo, eu preciso renunciar às obras das trevas. Irmãos, quando se diz em obras das trevas, muitas vezes nós vamos nos lembrar dos pecados dos quais nós já fomos libertos. Em Efésios capítulo 5, capítulo 4, vai dizer muitos deles: a velha natureza, a mentira, os vícios. Quem furte não furte mais, agora ajunte com o seu próprio trabalho. Irai-vos e não pequeis, as más companhias. Mas o Senhor, quando vai alertar o seu povo a entrar na terra prometida, em Deuteronômio 8, Deus não alerta o povo mais quanto ao perigo do pecado, porque talvez você que um dia já foi liberto disso, o mundo talvez já não faz mais graça para você. Talvez o mundo já não te atraia mais pelas experiências que você tem com Deus, pela idade que hoje você tem. Mas em Deuteronômio 8 vai dizer algo que nós precisamos tomar cuidado. Repita comigo, as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus fazem muitas pessoas distraírem. Não apenas o mundo. Porque quando se fala de mundo para uma igreja madura, como nós estamos aqui, talvez isso fica tão distante. Mas eu vou te dizer, o Evangelho de Cristo Jesus abençoa. Abençoa a família, abençoa a saúde, abençoa as finanças, te dá inteligência, te dá sabedoria, te faz destacar onde você trabalha, te coloca em outro nível. Não é verdade, irmãos? O Evangelho não faz isso. Por isso que a Bíblia diz assim, então agora você tome cuidado com as bênçãos de Deus. Rejeitar as obras das trevas é o que Jesus diz em Lucas 21:34. Jesus diz assim, acautelai-vos. Tomem cuidado, prestem total atenção, para que os prazeres deste mundo, o mundo, a orgia, as consequências da embriaguez, o mundo, ele diz assim também, e a ansiedade, não sobrecarregue o teu coração e aquele dia vos apanhe como um laço. Ansiedade. Fomos libertos do pecado. A ansiedade representa um desejo de viver, talvez as bênçãos desse mundo num tempo fora do nosso. Ansiedade é pecado. Cuidado para que a ansiedade não sobrecarregue o teu coração. O trabalho é uma bênção, mas ele nunca vai poder ocupar o lugar de Deus. A tua faculdade vai definir muitas coisas na sua vida, só que não pode ocupar o lugar de Deus. O teu filho é uma bênção, mas ele não pode ocupar o lugar de Deus. A tua empresa é uma bênção, mas ela não pode ocupar o lugar de Deus. Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em todas as coisas vos serão acrescentadas. Renuncie às obras das trevas. Jesus Cristo em Lucas 9:23, ele diz assim, se vocês vierem após mim, neguem-se a si mesmo, tome a cruz de vocês e sigam-me. Ele diz, porque quem quiser ganhar este mundo, esse vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse acabará alcançando a verdadeira vida. Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Acerte o seu horário com o horário de Deus. No Brasil temos alguns fusos horários, mas a igreja na terra precisa estar alinhada ao fuso horário do céu, ao ponteiro da meia-noite, que daqui um pouco já está parando.
renunciar às obras das trevas, não deixar que as coisas desse mundo se tornem mais atrativas que as coisas de Deus na nossa vida. A filha de um grande banqueiro na Espanha, um homem bilionário, quando no momento de epidemia, o seu pai precisa ser hospitalizado quando ainda não havia saído vacina alguma, usa de todos os recursos, os melhores médicos, e aquele homem acaba falecendo, e aquela filha diz assim: meu pai tão rico, comprava tudo o que queria, nada lhe faltava pelo dinheiro que havia em sua conta, mas o dinheiro dele não conseguiu comprar aquilo que todo mundo tem de graça: o ar. A Bíblia diz que nós somos como a neblina que passa, como a folha que cai de uma árvore tão verdinha, logo seca e você já não sabe mais para onde vai. Estamos aqui hoje, não sabemos o que será do nosso amanhã. É tempo de nos despertarmos. É tempo de nos despertarmos, renunciar às obras das trevas, dizer não ao pecado, dizer não à nossa própria vontade, dizer não àquilo que é possível, mas que não nos convém. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. A terceira e última coisa que esse texto me chama a atenção é que Paulo vai dizer assim: você renuncie, você tire as roupas das trevas e se revistam das armas da luz. Repita comigo: eu preciso me revestir das armas da luz. Preste atenção. Arma fala de guerra. Guerra nos remete a um exército. Quando a Bíblia diz nos revestimos das armas da luz, a Bíblia está chamando você que já serviu a Deus, volte para o exército do Senhor. A Bíblia está chamando você que nos visita nessa manhã pela primeira vez. Há um exército te esperando. Esse alistamento não é obrigatório, mas toda pessoa que deseja ser salva é constrangida a se alistar. Há uma grande guerra na terra, invisível, lutada nas regiões celestiais, em que apenas a luz, em que apenas a chama do Espírito Santo, em que apenas o amor do Evangelho de Jesus é capaz de destruir. Essas armas estão no exército de Deus. Aliste-se no exército de Deus. Deus tem um grande projeto na terra: salvar a humanidade. Deus concedeu a cada um de nós, você que está aqui há tanto tempo, você que talvez já se desviou, você que já foi obreiro, ou você que nos visita a primeira vez, Deus te criou com dons e talentos. Deus colocou uma chamada na tua vida, e a maior certeza da chamada que Deus botou na tua vida é que você pode ter o melhor emprego, ter o carro e a casa do ano, ter salário alto, ter filhos tão lindos, uma casa tão bem organizada, que se você não ouvir o chamado, há um vazio na sua alma, que apenas o propósito de Deus é capaz de preencher dentro de cada um de nós. Aliste-se no exército de Deus. Irmãos, em tempos como esse em que estamos vivendo, nós vemos uma sutil guerra, uma guerra lutada na mente, uma guerra lutada em princípios. Legaliza ou não legaliza as drogas? Legaliza ou não legaliza o aborto? Aceite tal conjuntura familiar ou não? Toda forma de amor é permitida ou não? Há uma guerra acontecendo aí fora. Há uma guerra acontecendo dentro dos nossos lares. Há uma guerra acontecendo na palma de um celular. Vista-se de armas de luz. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5: não apagueis o espírito,
Num dos últimos textos da carta aos Tessalonicenses, em frases tão curtas, ele dá algo tão interessante a nós, dizendo: não apagueis o espírito. Não apagueis aquela vela que está se consumindo, porque tudo está em trevas. Mas se apagar a chama do espírito, vai haver escuridão. Não apague porque é a chama. Não apague porque é a única esperança de caminharmos para a eternidade. Revestir-se de armas de luz é nós como igreja orarmos todos os dias, meditarmos na palavra de Deus, ouvirmos a voz da chamada do Senhor, alistarmos no exército de Deus e dizer: Deus, não me importa mais como está a minha vida, o que vai acontecer, eu quero te servir, eu quero fazer parte desse exército. Irmãos, despertamento espiritual começa quando nós entendemos que é momento de urgência. Lá na Ucrânia as pessoas não dormem tranquilas, lá na Ucrânia as pessoas não saem tranquilas às ruas. Querido, nós estamos numa grande batalha, o horário de Deus já está batendo, não podemos caminhar tão tranquilos, fazendo planos e mais planos como se Cristo não fosse voltar. O Rei já está voltando, nós já podemos entender que os sinais aproximam para essa volta. Alinha o teu relógio, alinha o pêndulo, já está batendo a meia-noite. Diga não ao pecado. Não há uma placa aqui na porta da igreja dizendo o que é certo e o que é errado, mas o Espírito de Deus que habita em cada um de nós, Ele nos mostra onde devemos ou não podemos ir, com quem podemos ou com quem não devemos andar ou nos relacionar. Se isso é certo ou errado, ouça a voz do Espírito Santo. Diga não ao pecado, mas diga não também às tuas vontades naquilo que não é errado, mas que está te afastando do propósito de Deus. Pode ser bênção, pode ser família, pode ser trabalho. Deus quer ser amado sobre todas as coisas. Deus quer estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus quer ser o alvo da paixão das nossas almas. Renuncie às obras das trevas e revista-se das armas de luz. Nós somos a esperança dessa terra, nós somos a esperança dessa geração. As pessoas precisam ver Cristo em nós, e as pessoas verão Cristo em nós se as armas da luz, exército, se nós como armas estivermos posicionados em guerra, se essa luz, a presença do Espírito Santo, o evangelho do amor de Deus estiver bem firmado nos nossos corações. Armas da luz, porque não podemos imitar o procedimento do sacerdote, do levita que passam ao largo quando alguém está caído. Armas da luz. Nós temos o remédio. Você tem o remédio para a sua família. Você tem o remédio para os teus colegas de trabalho, de faculdade. Você tem o remédio para aqueles que trabalham com você. Quando nos revestimos com as armas da luz, não tem escuridão que consegue permanecer perto de nós. Não porque iluminamos, mas porque refletimos o brilho da glória de Deus. Nós não somos o sol, somos como a lua, refletimos o brilho do grande sol. Quando nós nos despertamos, nós estamos preparados. E se o noivo atrasar, nós não seremos pegos de surpresa. Há muitos cristãos tão infelizes hoje em dia nos bancos das igrejas. E quando você vai ver, é porque não deu certo nisso, é porque não deu certo naquilo, não conseguiu passar na faculdade que queria, não namorou a pessoa que tinha. O carro do ano, o ímpio tem e ele não tem. Isso na verdade é porque o nosso relógio não está alinhado com o de Deus. Jesus Cristo nos promete uma vida abundante aqui na terra, mas a maior promessa é a vida eterna. E se você não tiver o que alguém tem aqui na terra, saiba que você tem o maior tesouro que ninguém pode comprar, que é a vida eterna. E se nós estivermos desconfortáveis aqui na terra, isso fará bem para cada um de nós.
Porque isso trará em nós um desejo por algo que essa terra não é capaz de suprir, que encontraremos apenas na eternidade. Não se sinta confortável. Como eu disse, muitas pessoas andam infelizes porque perderam a visão dos céus, da vida eterna. E nós, como igreja, precisamos nos realinhar com aquilo para o qual Cristo morreu, para nos levar a Jerusalém celestial. A igreja está de passagem. Já está quase chegando a hora de embarcarmos. Prepare as suas malas. Renove o seu bilhete. Fique atento, porque esse trem passa e passa muito rápido num piscar de olhos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor nessa manhã. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Não é mais questão se eu não tenho tempo, se eu não posso, se eu tive muitas decepções na igreja, se eu não gosto de ciclano, de fulano, se a pregação, o pregador não me agrada. Não é mais questão de esperar cursar a faculdade, casar, ter o filho, ter o segundo, ter o terceiro. Não é mais questão disso. É questão de nos despertarmos. Não é entre eu e os irmãos, é entre eu e Deus. Não cabe mais desculpas ou justificativas. A nossa eternidade está sendo definida em vida. E é o que você faz nesse domingo, e é o que você faz enquanto a vida que está definindo a sua moradia eterna. O paraíso, o inferno. É hora de nós nos despertarmos. É hora de nós segurarmos nas pontas do altar. É hora de nós encomendarmos a nossa alma ao Criador. É hora de estarmos alinhados à volta de Jesus. E se eu não conseguir aquilo que eu tanto queria, e se eu não recebi aquilo que eu tanto almejava, eu preciso declarar, assim como disse o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas sabe, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. Irmão, pare de olhar para a terra, tire os olhos dessa terra e olhe para os céus, olhe para Jesus. Lá não haverá choro, lá não haverá morte, lá não haverá pranto, lá não haverá dor, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É momento de nos prepararmos para a eternidade. Esse mundo está passando, esse mundo passa, mas a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de fazer 2 apelos aqui essa manhã. Com a permissão do Bispo Éder, eu queria fazer um primeiro apelo. Você que nessa manhã está aqui, talvez seja crente ou não, estando há muito tempo na igreja, quem sabe obreiro ou um membro firme, talvez um visitante, mas que reconhece nessa manhã que está vivendo um sono espiritual, que está em completa sonolência, talvez como a dracma perdida, está na casa, mas já se perdeu do propósito. Quem sabe como filho pródigo, que hoje precisa cair em si e voltar à casa do Pai. Talvez como a ovelha que se desgarrou por algum motivo, mas o sumo pastor e bispo de nossa alma, Jesus de Nazaré,
está aqui para te receber. Você que precisa se despertar, saia do teu lugar e venha à frente. Não tenha vergonha, não é para ninguém te ver. A igreja é uma oficina de carro batido. A igreja é um lugar de arrependimento. Você que precisa se despertar, você que precisa voltar a botar o reino de Deus em primeiro lugar. Você que talvez anda distraído em muitas coisas, não ora mais, já não lê mais a Bíblia, não tem mais tanto prazer de servir a Deus. Saia do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você nessa manhã. Pastor, eu vou ficar no meu lugar mesmo? Não, irmão, esse é o momento em que nós reagimos à palavra de Deus. Eu tenho vergonha, irmão, Jesus precisa ver uma atitude sua. Jesus disse que aquele que se envergonhar dele aqui na terra, Cristo terá vergonha dele nos céus diante do Pai e de seus anjos. Eu quero ministrar uma unção sobre tua vida, de despertamento, uma unção de alinhamento com os tempos de Deus, com a volta do Filho do Senhor. Se você está sendo incomodado, saia do teu lugar, vença toda a resistência. Se você sente Deus falar com você, reaja ao Senhor nessa manhã. Gostaria de fazer um segundo apelo. A você que quer ser revestido das armas da luz. Você que quer receber uma nova unção de Deus para fazer a obra. Você que ainda não pôs a mão no arado e sabe que Deus tem uma chamada, um plano na sua vida, e quer nessa noite atender a voz do Senhor. Saia do teu lugar, venha à frente. Você que talvez tem servido, mas tem ido por ir, feito por fazer, que precisa de uma porção dobrada da unção de Deus. Deus quer derramar experiências novas. Deus quer entregar porções novas. À medida que se aproxima do fim dos tempos,
Deus quer derramar mais da essência dele, o Espírito. Irmãos, antes de entregar a condição ao bispo, sinto Deus nós fazermos algo. O Senhor quer tocar no mais íntimo das almas. Deus, Ele sempre enche uma vasilha vazia através de um vaso cheio. O fogo passa de graveto por graveto. Deus cura através de um abraço. Não é o fim do culto, mas eu vou te pedir nesse instante, em temor a Deus. Se você sentir no teu coração, você que é irmã, saia do teu lugar, dê um abraço em alguma irmã. Não é um tapa nas costas, é o abraço de Deus. Você, varão, saia do teu lugar, dê um abraço em algum irmão. Não é um tapinha nas costas, o abraço de Deus. Eu vou pedir para que a igreja entre em movimento espiritual nessa manhã. Saia do teu lugar, abrace alguém. Deixe Deus ministrar através do abraço. Não seja tímido, somos família de Deus. Somos o povo de Deus. Dê um abraço. Diga uma palavra de amor. Deus se move na comunhão dos santos, amém? Aleluia. Eu preciso te dizer algo, só um segundo. Já vamos acabar. Só algo que Deus colocou no meu coração e eu preciso dizer, não posso ir embora com isso. Aleluia. Só um segundo. Amém? No meio da mensagem do Rafael, ele citou um versículo que todo mundo conhece, que Jesus disse. Foi Jesus quem disse. Ele disse assim: se você quiser salvar a sua vida, você vai perder ela. Mas se você quiser perder ela, por amor ao Evangelho, por amor a mim, você a salvará. Você a encontrará. Esse texto é um dos mais fortes declarações de Jesus. Perder a sua vida para que você a ache. Eu me lembro que quando eu me deparei com esse versículo, eu tinha um chamado de Deus, eu tinha 16 anos de idade. E eu achei forte demais. Eu falei assim, nossa, mas eu estou começando a minha vida agora, eu tenho que perder a minha vida. Eu tenho que perder tudo aquilo que eu sou, que eu desejo, todos os meus sonhos. E só assim eu vou ter então a vida eterna. E eu adiei a minha entrega a Deus dos 16 anos até os 22. Eu me converti com 22 anos, me entreguei a Jesus. E quando eu me entreguei a Jesus com 22 anos, e aí então eu pude entender melhor esse versículo. A proposta de Jesus não é que você vai entregar a sua vida, abandonar a sua vida e você vai ter uma vida no céu, uma vida eterna. Você vai achar a vida eterna. Também é, mas é algo ainda maior do que isso. Quando você entrega por amor a Deus, ao Evangelho, a sua vida, você encontra a verdadeira vida aqui na terra. Você acha a vida. Você acha a vida. Toda aquela correria que a gente faz para encontrar felicidade, para encontrar satisfação, para encontrar o prazer. E
e a gente não encontra em lugar nenhum. Ela está em Jesus Cristo. Ela está em Jesus Cristo. Mas ela começa hoje para você. Ela começa quando você entende e se entrega para Ele. Jovem, velho, meia vida, não importa a sua idade. Quando você entende isso, começa a vida verdadeira a fluir em você. Amém? Não perca tempo. Não adie esse encontro com Ele, porque Ele tem vida e vida com abundância para te dar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Estamos esperando a te encontrar. Brilha tua glória. Obrigado, Rafael. Obrigado os irmãos que vieram para nos abençoar. Amém? Erga tua mão para o céu, meu querido. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, que nos visitou mais uma vez. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela salvação que só há no Teu nome. Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado por cada vida, por cada coração. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém.